9h05, destaque internacional aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Fabrício Naitsky. Bom dia, Tudo certo? Tudo bem. Vamos lá para os Estados Unidos, sem sair do lugar? Vamos nessa. Uma pesquisa divulgada na noite de ontem aponta que pelo menos 1/3 dos eleitores democratas acredita que Joe Biden deveria abandonar a corrida eleitoral deste ano por lá. É muita gente, né? Bastante gente, né? Que poderia deixar de votar em um candidato democrata para simplesmente não aparecer no dia das eleições, 5 de novembro, que está marcado por lá. Lívia, bom dia para você, Rafael, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa pesquisa foi divulgada pelo Instituto Reuters com a Ipsos, um grupo que faz pesquisas eleitorais lá pelos Estados Unidos, e revelou então esse número. Ainda assim, Joe Biden aparece como candidato democrata mais forte para enfrentar Donald Trump. Os dois estão empatados tecnicamente, 40% a 40% ali para os dois nessa disputa eleitoral marcada para novembro. Lembrando, claro, que o sistema eleitoral americano é diferente do brasileiro, ou seja, não necessariamente ganha aquele que tiver mais votos, mas sim aquele que somar o número de delegados conquistados ali estado por estado. Um sistema até que a gente já está acostumado a falar por aqui, apesar de ser bem diferente do brasileiro. Bom, esse número saiu hoje, então, de 1/3 dos eleitores democratas pedindo a saída de Joe Biden da corrida eleitoral, mas o presidente norte-americano diz que não abre mão da disputa. Inclusive, essa fala veio da Casa Branca. A porta-voz da Casa Branca confirmou então que Biden está focado nessa disputa e não tem a intenção de abandonar, pelo menos oficialmente, da porta para fora. É isso que dizem os democratas. Biden, que admitiu que foi mal no debate de semana passada e que um dos motivos, segundo ele, pelo qual ele teria ido mal, é que ele dormiu mal horas antes do debate. Ele não estava preparado fisicamente, estava cansado de tantas viagens que ele tem feito pela Europa recentemente, no último mês de junho. Então, Lívia, pensando numa eventual mudança de chapa lá nos Estados Unidos, no Partido Democrata, quem poderia assumir? Segundo fontes da Casa Branca, o nome mais forte para entrar no lugar de Biden é o da vice-presidente Kamala Harris. Ela aparece como a mais cotada internamente para tentar concorrer contra Trump. Só que as pesquisas, essa mesma pesquisa Reuters Ipsos divulgada ontem, não apontam favoritismo para ela. Diz, inclusive, que numa disputa contra Trump, ela teria 42% dos votos e Trump 43%. O nome mais forte é o da ex-primeira-dama Michelle Obama. Essa sim vai bem nas pesquisas, segundo o Instituto Reuters, 50% para ela, 39% para Donald Trump. Aí tem outros nomes que surgem também: o governador da Califórnia, Gavin Newsom, o secretário de Transportes Pete Buttigieg, que concorreu em 2020 nas prévias do Partido Democrata, não foi à frente com a sua candidatura, com a sua pré-candidatura, mas outros nomes têm surgido, nenhum deles ainda tão forte quanto Biden e a própria Michelle Obama. Bom, o que a gente pode esperar aqui? No final do mês, na virada de julho para agosto, os democratas terão a convenção do partido que nomeia oficialmente quem é o seu candidato. E aí Joe Biden deve sim ser o escolhido. Ele abandonar a disputa não é algo tão simples assim, ele ser substituído nessa disputa, porque ele já conquistou os delegados nas prévias. Ele não pode simplesmente sair e não há uma transferência automática de delegados para Kamala Harris caso isso aconteça. Aí, Lívia, o cenário é um pouco mais complicado, porque se isso acontecer, se Biden diz o seguinte: eu estou fora da disputa, eu não quero mais concorrer, aí a Kamala Harris teria que individualmente pedir esses delegados para ela na convenção partidária, mas outros nomes, outros políticos do Partido Democrata poderiam fazer o mesmo. Ou seja, nós teríamos uma nova disputa interna, muito mais rápida, claro, ali já pensando na convenção democrata na virada do mês, para definir quem será o candidato do partido. Algo que não acontece, essa mudança, desde 1960. Ou seja, é bem raro que tenha uma mudança assim em cima da hora por lá. Biden permanece como nome de momento, mas um nome que está perdendo força. Se realmente houver essa mudança, como você explicou, diante desse protocolo um pouco complexo, deve ser uma coisa muito bem alinhada previamente, com certeza. Vamos ouvir os nossos analistas? Vamos. Fabrício Naitsky, Amanda Klein, Roberto Mota. Amanda, a gente tem dois cenários aí de possíveis substitutas, e eu falo até no feminino porque são substitutas, para ocupar essa vaga aí nesse pleito para concorrer à Casa Branca. Na disputa, na pesquisa interna, há o destaque para a vice de hoje, a Kamala Harris. Mas quando é feita essa pesquisa amplamente, a população prefere Michelle Obama. E você? O que você acha que seria uma boa nessa situação?
A Kamala Harris seria muito mais fácil, né, Lívia? Até porque, por uma questão jurídica, ela poderia ficar com todos os fundos, as doações que já foram feitas até agora para a campanha de Biden, né? Alguém que já foi senadora, tem muita experiência política, experiência de gestão. É diferente da Michelle Obama, que apesar de ser uma figura altamente popular e conhecida, mulher do ex-presidente Barack Obama, não tem essa experiência de gestão e nem demonstra, até agora, pelo menos, vontade ou desejo de concorrer à Casa Branca agora ou mesmo antes, né? Quando, por exemplo, Biden foi candidato. Mas a pressão, o fato é que a pressão tem crescido muito para que haja uma substituição. E aí a gente fala de eventos próximos, por exemplo, o Biden tem uma entrevista na sexta-feira que será vista com lupa, assim, com muito escrutínio. A primeira entrevista que ele concederá a um jornalista americano depois do debate vai ser na ABC News. Então, todo mundo vai olhar para ver as reações de Biden, as conferências de imprensa, de porta-vozes do Biden, também com mais pressão e mais perguntas de jornalistas, e os primeiros congressistas do Partido Democrata vindo à pública falando em on, né, no jargão jornalístico, ou seja, assumindo uma posição e pedindo já que haja um substituto nessa campanha. Então, parece que essa pressão não vai diminuir, principalmente a depender do resultado, do desempenho do Biden nessa entrevista agora de sexta-feira. Os democratas tinham 3 problemas: inflação, imigração sem controle, radicalismo da pauta woke. Agora eles têm mais um problema, que foi o vexame que Biden deu naquele debate. E já tem muita gente preocupada mais do que com a reeleição, mas sim com a capacidade que ele tem de ser presidente dos Estados Unidos agora. Isso levou a um colapso no Partido Democrata. Muitos integrantes do Partido Democrata estão pedindo ao Biden que saia, que renuncie. Tem mais. A Suprema Corte acabou ontem ou anteontem de tomar uma decisão que concede a presidentes e ex-presidentes imunidade contra a perseguição criminal por atos cometidos durante o seu mandato, exceto se eles tiverem sido primeiro empichados e condenados pelo Congresso. Isso significa que os casos criminais contra Donald Trump, inclusive relacionados a 6 de janeiro, podem acabar, podem perder toda a validade. Inclusive, o juiz que vai sentenciar Trump no caso criminal de Manhattan, adiou essa sentença indefinidamente. Então, o cenário provável é que Donald Trump não tenha nenhum obstáculo jurídico para concorrer à presidência. Do lado democrata, a perspectiva é de uma derrota histórica.